Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, aqui em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. E antes de iniciar, pedimos a você que deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Se inscreve no canal Teologando a Esperança, porque vamos trazer sempre assuntos da teologia cristã e semanalmente nós trazemos um quadro aqui da Escola Bíblica Cristã. O nosso conteúdo da Escola Bíblica Cristã, o estudo que nós passamos mais aprofundado para vocês, leva cerca de 25 a 30 minutos. Mas quando a gente termina de gravar o assunto de cada lição, ficamos gravando diariamente 7 dicas. São 7 vídeos com 7 dicas de cada lição. Por exemplo, a lição 3, que é a terceira lição do quarto trimestre, a conversão de Saulo de Tarso, nós vamos ter 7 dicas. Essas 7 dicas são 7 vídeos de 1 minuto. Fora esse estudo que vamos iniciar, que leva entre de 25 minutos a 30 minutos. Mas pedimos a você que se inscreva no canal, fortalece esse canal. O canal Teologando Esperança veio para abençoar você que ama a palavra de Deus. Então, quero trazer aquele mesmo recado, aquela mesma palavra, aquele mesmo conselho a todos os professores. Sejam bastante dinâmicos e que suas dinâmicas sejam bastante práticas, objetivas, porque seus alunos esperam o melhor de você, tá certo? Cada lição tem um conteúdo específico que tem que ser tratado na sua classe. Então não adianta invadir outras lições, outros temas. Suas experiências pessoais podem ser contadas, sim, mas tem que ser no mínimo tempo e não pode atrapalhar o conteúdo de cada lição. Você tem que ser bastante dinâmico e compromissado com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. E o seu aluno vai para a escola bíblica com grande expectativa de que você vai trazer o melhor para eles. Dito isto, vamos agora ler a nossa lição bíblica do quarto trimestre, que é a terceira lição, a conversão de Saulo de Tarso. Iremos ler o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe. Só iremos falar o capítulo, o versículo e o livro que está escrito. Você acompanha aí em casa, tá certo? Iremos ler o texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática vai nos dizer: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Objetivos específicos é apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Objetivo geral, asseverar que salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Dando continuidade, na introdução fala: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Como a gente aprendeu na lição anterior, aprendemos sobre o zelo de Paulo como um fariseu, no zelo da lei mosaica. Falamos de Paulo, que foi
para Damasco, respirando ameaças, considerado exterminador em sua época e considerado como uma fera selvagem. E agora Saulo de Tarso pega uma carta dos principais líderes religiosos de sua época, carta branca para aprisionar e açoitar os cristãos que seguiam a Cristo. Esse zeloso da lei, que por saber que Deuteronômio 21 e 23 era maldito, todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ele não aceitava que nenhum judeu aceitasse a um Messias que foi pendurado no madeiro. Lá na frente, em Gálatas capítulo 3 e 13, fala e ele entende que Cristo se fez maldição por nós para a remissão dos nossos pecados. Ele entendeu isso depois de sua conversão. Porém, como ele estava respirando ameaça, como ele estava respirando, sendo considerado uma fera selvagem, um exterminador de crentes, ele vai para Damasco e ele vai respirando como uma fera selvagem que quer pegar a sua presa. E quando ele está empolgado na sua missão de acabar os crentes, Deus, Jesus, se encarrega de ter um encontro pessoal com Saulo de Tarso. E eu sempre costumo dizer que tem situações que Deus manda anjos resolver. E o anjo vai e resolve a determinação de Deus. Mas tem situações que é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Tem situações que anjos não resolvem. É o próprio Deus que tem que vir e resolver. Mas, irmão Tenório, tem situação que anjo não resolve? Tem. Então me mostre uma. Livro de Isaías, capítulo 6. Quando há uma pergunta no céu, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Os anjos não podem resolver essa questão. Teve que Jesus vir, morrer como cordeiro para salvar a humanidade. Outra questão que o anjo não resolveu foi lá no tanque de Betesda. O paralítico que esperava anos o mover das águas, mas sempre alguém descia antes dele. Quando ele ia, alguém descia antes. Os anjos não resolveram o problema do paralítico. Jesus teve que vir resolver. Outro problema que os anjos não puderam resolver foi lá em Apocalipse. O livro selado com 7 selos. Que nem no céu, nem debaixo, aliás, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu. João disse nem no céu. Quando João falou nem no céu, ele estava dizendo nem os anjos, nem os serafins. Mas de repente um anjo voou para João e disse: não chores, João. Eis o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Resumindo, tem situações que anjos não resolvem. Na questão da conversão de Paulo, o próprio Jesus teve que manifestar a sua graça misturado com a sua vontade e misturado também com um plano para a remissão, para a propagação do evangelho. Comentarista Lienay Cabral fala: a conversão de Saulo, um ato da graça. O perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Ele, para ver a verdade na sua frente, ele teve que perder a visão. Pela primeira vez, para ele conseguir ter visão, ele teve que perder a visão. Ele perdeu a visão física para receber a visão espiritual. E o impacto que ele sofreu de um grande resplendor
brilhar nos seus olhos. E além de esse resplandor brilhar nos seus olhos, deixá-lo cego, sem ver. E aí dá uma voz que gritava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir a igreja de Cristo, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E Paulo pergunta: quem é esse Senhor? Paulo não sabia, porque, humanamente falando, Paulo não conhecia Jesus. Paulo ouvia falar desse Jesus e recebeu desse próprio Jesus a palavra através de Estevão. E Estevão foi a chave de entrada do evangelho na vida de Paulo. E Paulo consentiu na morte de Estevão. Mas até então, ele não conhecia Jesus. E no resplendor de luz ele aparece e deixa Paulo cego. Esse Messias que passou na terra curando os cegos, fez diferente com ele. Fez ele ficar cego, para ele poder abrir os olhos espirituais. Mas dando continuidade, Paulo nunca tinha passado por isso. O impacto foi grande de ele ficar cego. O impacto de quem perde a visão de uma hora para outra é um impacto forte que abala as emoções, que nós vamos falar daqui a pouco. E Jesus, ele toma a iniciativa. Jesus disse: eu tenho que resolver essa questão. O Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Porque Saulo, por mais que ele fosse uma fera selvagem, por mais que ele fosse um exterminador de cristãos em sua época, Paulo era temente a Deus. Porque quando ele perseguia os crentes, ele estava pensando que estava agradando a Deus. Tanto é que quando Jesus pergunta: por que me persegues? Em que tenho te perseguido, Senhor? Ele reconhece o senhorio de Cristo. Em que tenho te perseguido? Em perseguir a minha igreja. E Saulo, ele, por ser essa fera selvagem, o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, precisava urgente abalar a estrutura física, psicológica e espiritual. Por que física? Porque ele cai. Ele leva um tombo, ele cai. Por que psicológica? Porque a mente dele, que não aceitava nenhum cristão pregar para ele, porque ele ficou enfurecido com Estevão, que além de ter o conhecimento também judaico, recebeu uma sabedoria do Espírito Santo que pregava para ele e para todos que estavam na sinagoga, e ele consentiu na morte de Estevão. E ele não queria escutar ninguém. Então, Paulo, os anjos também não podiam resolver. Paulo, os pregadores, os apóstolos também não podiam resolver. Então, o próprio Cristo disse: eu vou abalar a estrutura física. Eu vou abalar a estrutura física. Eu vou abalar a estrutura psicológica. Ele vai ter que me ouvir agora. Só derrubando ele, só colocando ele por terra, ele vai me ouvir. E Jesus, com a sua palavra, com um brilho de luz que vai nos olhos dele, que deixa cego, Jesus agora mexe com o espiritual. Devido ao abalo da sua estrutura física, devido ao abalo da sua estrutura psicológica,
Agora entra a sua espiritualidade. Dá a entender que quando Jesus mexe com a estrutura física e psicológica, espiritual dele, mexe com a estrutura física e psicológica, a espiritual parece que não foi tão fácil. Aliás, não foi tão difícil, porque a psicológica já foi abatida, a física já foi abatida. Como ele já cria num Deus e tem um zelo por esse Deus, o Jesus está dizendo que é Deus, e o Jesus está dizendo, eu sou o Senhor, e você persegue a minha igreja. Ele abriu, e a mudança foi radical. A mudança foi radical. Não demorou nada após esse encontro. E depois desse encontro, houve uma mudança radical. Vamos para o segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanel, que significa pensar de maneira diferente ou sentir remorso. Eu fui estudar sobre remorso e arrependimento, apesar que o dicionário coloca o sinônimo também de remorso, mas o professor deve atentar que remorso, quem sente remorso e quem sente arrependimento é diferente. Pedro e Judas negaram Jesus, porque vender Jesus também é negar. Mas Pedro se arrependeu e procurou servir ao mestre. Judas teve remorso, um arrependimento pelas consequências dos seus erros, não pela consequência de uma consciência que precisa servir a Deus em santidade. Quem se arrepende, confessa o seu pecado e deixa. Quem tem remorso, nunca confessa o pecado. Quem tem remorso, tenta deixar o pecado debaixo de 7 capas e acha até que o pecado não será descoberto. Remorso é diferente. Mas me dê mais experiência, irmão Tenório, sobre arrependimento e remorso. Vou dizer, arrependimento foi o rei Davi. Ele pecou. Porém, quando o profeta Natan mostra que ele pecou, revela o seu pecado, tem uma coisa interessante. Quando Natan dá a sentença, Davi teve uma preocupação diferente. Mas eu não vou falar da preocupação dele agora. Vou falar agora sobre Saul. Saul pecou até menos do que o rei Davi. O rei Davi o pecado foi gigantesco. O rei Davi cometeu homicídio, o rei Davi cometeu adultério, o rei Davi enumerou o povo. Saul pecou menos. Porém, havia uma diferença entre Davi e Saul. Saul se tinha remorso, porque ele se arrependia e voltava a fazer. Saul sentiu remorso, se arrependia e voltava a fazer. Tanto é que o espírito maligno ia e voltava, saía e voltava de Saul. Então qual a diferença, irmão, de quem se arrepende e qual é o medo de quem se arrepende? Qual é o medo de quem se arrepende e qual é o medo de quem tem remorso? Quem se arrepende, ele tem medo de perder o Espírito Santo. O que é que diz o Salmo 51 na oração de Davi? Na oração de Davi, é claro, no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Davi queria dizer, eu posso perder coroa, eu posso perder trono, eu posso perder manto de rei, eu posso perder empregado, eu posso perder prestígio,
Eu só não posso perder o Espírito Santo. Aleluia. Salmo 51, e versículo 11. O medo de Davi era perder o Espírito. Então, quem se arrepende, o principal medo é perder o Espírito. Eu não quero perder o Espírito. Mas quem tem remorso tem medo de perder as coisas. Saul tinha medo de perder as coisas. Tinha medo de perder a coroa. Tinha medo de perder o trono. Saul tinha medo de perder prestígio. Porque ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso. Pedro se arrependeu. Judas se arrependeu? Não, teve remorso. E quem tem remorso tem medo de perder coisas. E quem tem remorso prefere se matar do que tirar de dentro de si o seu pecado e dizer: eu pequei e quero recomeçar. Essa é a doutrina bíblica da conversão. Mas vamos agora para o terceiro tópico. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Esse pecador que quer o arrependimento, 3 faculdades interiores de dentro da nossa alma são transformadas. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda seu modo de pensar e reconhece a condição de pecador. Ele diz: eu sou pecador. Eu reconheço que sou pecador. Romanos 13:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o arrependimento faz você entender que é pecador e que precisa ter um encontro com Deus. Segunda faculdade, faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. O pecador arrependido, ele começa a dizer: estou triste, estou angustiado, porque Deus é tão justo, Deus é tão santo, e o meu pecado tem manchado o nome de Deus. Por isso, na oração do Pai Nosso, diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Então, o homem, por sua santidade, integridade espiritual, santifica o nome de Deus. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ele começa a sentir aquela tristeza, aquela angústia, dizendo: Deus, tira o meu pecado que tanto me angustia. Tira essa tristeza, tira o pecado de mim. Eu não quero te desagradar, eu quero te agradar, Senhor. E provoca isso. As faculdades das emoções do homem começam a buscar a Deus e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, tem misericórdia. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51 em primeiro, oração de Davi. A faculdade das emoções. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto, se o homem no seu intelecto está convencido, se o homem nas suas emoções já está convencido, agora nós vamos ver que esse mesmo homem que está convencido do seu intelecto, agora precisa exercer a vontade de Deus. Uma coisa
é no seu intelecto você conhecer que é pecador. A outra coisa é no seu campo das emoções saber que entristece Deus o seu pecado e você não quer mais isso. E a outra coisa é você sacudir a poeira, levantar-se e dizer: eu pequei, mas eu agora quero fazer a vontade de Deus. E o próprio Jesus disse que a comida dele, que o pão dele é fazer a vontade de Deus. Entra em campo agora a faculdade da vontade de Deus. Como imagem de Deus, um homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo opera para convencer o ser humano do seu pecado. Então, meus irmãos, eu quero que você bote isso na sua vida. Anote. Porque quando um homem se arrepende e vem para o evangelho, ou quando ele está na igreja e cometeu erros, mas quando ele se arrepende, não remorso, mas sim arrependimento, causa nele tristeza, causa nele reconhecimento de que é pecador e causa nele a vontade de fazer a vontade de Deus. Então, meu amado irmão, continue servindo a Deus. Continue nessa expectativa de cada vez mais ser santo. Porque a Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais. E lembre-se, o Evangelho de Cristo apaga o passado, transforma o presente e prepara o homem para o futuro. Deus abençoe a você, professor. Muito obrigado. E todas as segundas-feiras, às 19 horas, Escola Bíblica Cristã, em todas as congregações da Igreja Rede Esperança, em São José da Coroa Grande, na Mata do Cajueiro, na Igreja Sede. Procure uma de nossas congregações, todas as segundas-feiras, às 19 horas, os professores, os dirigentes estão à tua espera, preparados para te ensinar a palavra de Deus. Lembre-se que quem não se assenta para aprender, nunca poderá se levantar para ensinar. Deus abençoe, graça e paz.